e a vida se faz de forma pungente. Eu digo a vocês que, de certa forma, a empresa também produz vida. Vocês vão dizer, poxa, não, nós produzimos objetos são inanimados, não tem vida. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se a gente continua nessa analogia, a árvore são aqueles que fazem a empresa de produção. E essa árvore é dividida da seguinte forma. O tronco serve, são os seus diretores, aqueles que detêm cargo de chefia, os encarregados de cada setor, que de forma inteligente nutre os galhos, nós, a força trabalhadora, os colaboradores, para que eles possam produzir frutos vigorosos. E é bom que se diga que um chefe, antes de ser um chefe, o ideal é ser um líder. E voltando nessa questão do ser humano, eu diria que um líder por excelência não é só aquele que detém um profundo conhecimento daquilo que compete aos liderados, mas é principalmente aquele que detém um profundo conhecimento de si mesmo, que conhece o ser humano que ele é. Porque se ele não tem um profundo conhecimento de si, como é que ele vai entender o outro, que é a primeira extensão do ser? Quando eu digo que a empresa produz vida, eu não estou falando da vida de forma física, ainda que a ciência sabe que o aço não é estático, ele está em constante movimento. Eu estou falando da vida de forma mais lúdica, mais poética, de forma subjetiva, porque quando você entra na linha de produção de uma empresa, você vai perceber que na frente das máquinas existem pessoas. E eu vejo que nesse momento há uma simbiose entre aquilo que é produzido e aquilo que está produzindo. Porque o motivador de quem está produzindo são os seus sonhos. O seu desejo de realização individual e pessoal. Por exemplo, casar a filha, casar-se, comprar alguma coisa, adquirir algum direito. É isso que motiva ele ao trabalho. É realizar os seus objetivos pessoais. E é tão interessante que quando eu digo que o líder deve compreender-se de muito para entender o ser como a primeira extensão dele próprio, e quando eu uso essa palavra extensão, eu não quero fazer uma referência aqui a algo que está separado de nós. Eu quero fazer uma referência a algo que está, de certa forma, conectado a nós. E o primeiro componente da extensão do ser humano, qualquer um de nós aqui, é a função que nós temos, a profissão. Esse efetivamente é o primeiro componente. Por quê? Porque é ele que vai tornar possível o segundo componente de cada ser humano. O que motiva a existência do ser humano? Eu vejo as pessoas às vezes depreciando a vida material. Eu digo que nós nascemos para as coisas e as coisas nascem para nós, há uma vida de mundo duplo aí. A segunda extensão da nossa vida, de qualquer um de nós, se perguntar a qualquer um de vocês aqui, o que você espera da vida? Você vai dizer, poxa, eu quero realizar meus sonhos, eu quero atingir meus objetivos, eu quero ser bem sucedido, não é verdade? Cada um com seu sonho individual, mas obviamente o objetivo é muito comum a todos nós. Porém, todo o objetivo, ele demanda trabalho, seja um trabalho físico, seja um trabalho intelectual. E obviamente, se eu percebo que esse trabalho, essa função que eu exerço é um componente eu acho que não há nenhum dever ou obrigação nisso. Quer dizer, não vejo a tua profissão, não, vou fazer porque sou obrigado, não. Se ela é um componente meu, não seria muito inteligente da minha parte não dedicar a ela o máximo de mim. Não me dedicar a ela, eu diria até de corpo e alma. E eu digo mais, essa dedicação, ela não deve se ater só à minha função, à minha profissão, ela deve ser extensiva à empresa. Aí muitos vão dizer que exagero, não há exagero nisso. Porque, de certa forma, hoje de manhã o André falou que a vida já tem o seu próprio chicote, né? A gente erra, ela, de certa forma, nos disciplina. Eu acho que a vida é tremendamente sábia. A vida nos devolve mais ou menos aquilo que nós damos a ela. A máxima de Francisco de Assis diz o seguinte, é dando que se recebe. O mestre nos deixou o seguinte ensinamento, façais ao próximo aquilo que desejares a vós mesmos. Então a pergunta que eu faço a cada um de vocês é, como que eu posso pensar
realizar esse desejo que eu tenho, que é um componente da minha vida. Se o desejo de realização, de ser bem-sucedido, que eu tenho para mim, não é extensivo àquele que me comanda, se o desejo que eu tenho para mim não é extensivo ao meu comandado. E mais, como eu posso pensar em ser bem-sucedido se esse desejo que compõe o meu ser, que é intrínseco no ser, não é extensivo à empresa a qual eu faço parte? Então não se engane, a lei de Gerson não funciona, essa ideia do esperto, sabe, o chefe que se dane, eu vou cuidar da minha vida, a empresa que se dane. Você pode construir até algumas coisas ao longo da vida, mas serão castelos de areia, a vida vai provar que isso não tem duração. As pessoas bem-sucedidas, se você olhar para a vida dela, você vai ver que essas coisas que eu estou falando são predicados da vida dela. A profissão, por exemplo, é tão verdadeira. Eu fui convidado recentemente para dar uma entrevista num programa na TV Litoral Panorama sobre a Sociedade do Pensamento Livre. E a senhora que apresenta o programa chama-se Vera Toledo. E ela me conhece há alguns anos na minha profissão. Então, quando ela me anunciou, ela disse o seguinte: gente, eu estou aqui com o Fiorello, que vai falar para nós hoje da Sociedade do Pensamento Livre. Mas, gente, antes de falar sobre a Sociedade do Pensamento Livre, eu quero dizer para vocês que os lagos maravilhosos que vocês veem aqui no litoral, os aquários bonitos que vocês veem aqui no litoral, foi esse homem que fez. Gente, esse homem faz lagos ornamentais e aquários maravilhosos. Olha só, gente. A minha função para aquela mulher era mais importante que o meu nome. Meu nome ficou secundário. Porque a função não é da empresa. Aquilo que você desenvolve dentro da empresa é teu. Quando você deixa a empresa, você leva aquilo. Então, o que você quer levar? Então, não há exagero nenhum em dizer, poxa, se dedique à sua função de corpo e alma. Se dedique à empresa de corpo e alma. Porque se você ajuda ela a atingir suas metas, seus objetivos, os teus objetivos, que eu diria, é interessante isso, porque o nosso objetivo de cunho individual, pessoal, ele é muito mais uma consequência natural do que uma meta. Se efetivamente eu cuido da minha função, se eu estou focado naquilo que estou fazendo, pode ter certeza, eu sou um ser íntegro, eu sou um ser sábio, e os meus sonhos não serão sonhos. Eles vão se transformando ao longo da vida em realidades. Eu vou atingir as minhas metas, eu vou atingir os meus objetivos. Então eu acho que é uma questão de sabedoria fazer essas coisas. Eu tenho visto muito falar em inovação. Hoje a palavra da vez é inovação. 9. E esses dias eu divagando um pouco sobre isso, fazendo uma introspecção compreensiva. Gente, a inovação é uma coisa interessante, mas ela não traz nenhuma novidade. Porque a inovação, ela existe desde que o homem pisou no planeta. Quando o homem precisava de caçar para se alimentar e tal, ele percebeu que se fizesse uma pedra pontiaguda, matava mais fácil aquele animal, facilitava a caça, etc. Essa necessidade externa, veja novamente a simbiose da vida material com o pensamento, com o ser. Essa necessidade externa, preciso me alimentar, criou a necessidade da criação. Ora, se eu fizer isso, nesse tempo provavelmente o homem isso comunicava com palavras. E essas necessidades externas, ao longo da vida humana, desde que o homem veio no planeta, até o momento atual, surgiu a escrita, a roda, hoje estamos aí nas viagens intergalácticas e tal, ela sempre surgiu de necessidades externas. As necessidades externas se faziam, o que é que vamos fazer? Vamos pensar, né? A empresa se faz reuniões, que produto precisamos criar, o que precisamos fazer, precisamos... Então eu diria que essa inovação é uma constante, mas a pergunta que eu faço, da onde surgiram essas novas ideias? Da onde veio a escrita, a luz elétrica? Quem gerou essas ideias? Eu digo a vocês, existe, quem diz isso não sou eu, é a ciência da epigenética, existe um inconsciente de saber em todo ser humano, em todos nós, sem exceção. E, gente, na atualidade, diz que nós utilizamos somente 5% disso, desse saber intrínseco no ser. Então, a ideia da introspecção é como acessar esse saber. É interessante que você pegue uma empresa como a Werneck,
E você percebe que, obviamente, o quadro de funcionários é crítico, né? Provavelmente aqui entre nós hoje, nós tenhamos, assim, alguns ateus que não acreditam na possibilidade do Criador. Talvez nós tenhamos algumas pessoas cheias de fé, que sejam católicos, evangélicos, praticantes da religião, os atos, etc. Eu estou colocando isso porque nós vamos passar hoje, no final da palestra aqui, o exercício da introspecção. E esse exercício da introspecção, ele é possível independente do seu conceito, porque a ideia aqui não é fazer você acreditar em outra coisa, não é mudar aquilo que você acredita e aquilo que você pensa. A ideia é dizer que existe um componente em você, uma ferramenta em você que você não está utilizando de forma adequada. E essa ferramenta chama-se introspecção. Porque tudo isso que eu coloquei anteriormente, ele veio do ser. Tudo estava lá de certa forma em nós e ao tempo, de acordo com a necessidade interna, isso foi se revelando a nível de consciente e se tornando realidade. Então, o primeiro grande ganho da introspecção seria essas questões mesmo da criatividade, de a gente ter insights criativos, soluções. Eu diria que em todas as sociedades que vivemos, no lar, em casa, no convívio com a esposa, no convívio familiar, na empresa e na sociedade lá fora como um todo, para a gente ter uma melhor adequação na vida. Porque, às vezes eu penso assim, poxa, são tantas palestras, tantas coisas que a gente escuta, agrega conhecimento, agrega. Mas a pergunta que eu faço às vezes é qual é a diferença que isso fez? Você modificou efetivamente alguma coisa na tua vida pessoal? Modificou alguma coisa na tua relação no lar? Modificou alguma coisa na tua competência na empresa? Quer dizer, melhorou a tua competência, a tua postura? Por último, modificou alguma coisa na tua vida lá fora? Já tem o teu convívio social pacífico lá fora? Porque às vezes a gente agrega conhecimento, mas não faz nada com ele. Não utiliza, encosta ele num canto e ele fica lá. E a ideia não é essa, nós somos assim meio abusados desse sentido, no sentido de deixar alguma coisa efetiva que vocês podem levar para a vida de vocês e fazer isso. Nós vamos fazer aqui o que nós chamamos no início de introspecção compreensiva e introspecção disciplinar. Quando eu falei para vocês que qualquer pessoa pode praticar a introspecção, eu queria dar um exemplo prático nesse sentido, que eu acho que é o primeiro ganho que vocês vão ter. É essa percepção de que nós somos seres introspectivos. Introspecção é como respirar, é parte de nós. No momento que eu estou falando aqui, vocês me escutam, e vocês, na medida que vão escutando, vocês vão avaliando mentalmente. Ah, isso é interessante, isso é besteira, isso eu concordo, isso eu não concordo. Isso chama-se senso crítico, é uma coisa fantástica que faz com que a gente faça as nossas escolhas a partir do momento que pensamos e avaliamos. Isso é introspecção compreensiva. Eu aprecio uma situação, avalio para tomar uma decisão do que eu vou agregar à minha vida ou não. O Andrés falou anteriormente, infelizmente, um componente humano muito presente, e talvez alguns aqui, espero que ninguém esteja praticando hoje, é a introspecção dispersiva. Porque a introspecção dispersiva ela é danosa, porque ela é feita de dois tempos que, de fato, nesse exato momento não existem. Ela é feita do passado e do futuro. Pergunto para você o que eu falei 2 minutos atrás, você não sabe porque o pensamento estava na esposa, nas contas do fim do mês. Né? Então você não está presente no momento presente. Você passa com o sinal fechado e nem percebe que o sinal está fechado. A vida íntima vai mal com a esposa, mas no momento que você está com ela, você está pensando na namorada. Né? Você está lá na linha de produção, na frente da máquina, pensando no futebol de quarta-feira, de repente se acidenta com o trabalho. A maioria dos acidentes de trabalho, eu afirmo a vocês, são momentos de introspecção dispersiva. Você estava ali, mas a tua mente não estava ali. Ela não estava focada no exercício que você estava tendo. Então ela é tremendamente danosa. Por isso é importante a gente tomar conhecimento disso, para ver o que é prejudicial e o que pode agregar ao valor. A introspecção disciplinar, ela é interessante primeiro por esse aspecto da criatividade, de gerar insights. Mas o segundo aspecto, e aí eu vou deixar um desafio para cada um que está aqui presente, é realmente tentar instituir isso pelo menos durante 30 dias. Como é que ela se processa? De manhã cedo você levantou da cama,
antes ou depois da tua higiene pessoal, senta numa cadeira mais confortável que você tiver na tua casa. Fecha os olhos e fica ali em torno de 3 a 5 minutos de olhos fechados. Mas nada. Alguém não consegue fazer isso? Acho que todo mundo consegue fazer isso. Porque nesse momento que o insight criativo se gera. Esse é um ganho. Os insights começam a acontecer a partir do 10º dia de prática. Mas, o mais importante disso, que quem não conseguir fazer os 30 dias, pode ter certeza, você vai ter que começar a tentar de novo. Porque as tuas chances de ser bem sucedido na vida são muito pequenas. Porque se você não consegue dizer para você mesmo, te senta aí, fica quieto e fecha os olhos 5 minutos, cara, você não é dono nem de você. Então, se você não tem poder sequer sobre você, como é que você vai executar bem a sua função, o seu trabalho? Por isso eu coloco isso como um desafio mesmo. Coloque nesse propósito, a partir de amanhã, levantar de manhã, fechar os olhos, 3 minutos, por que são 3 minutos num dia de 24 horas? Se esses 3, se esses 5 minutos podem transformar uma vida inteira. Os ganhos decorrentes disso, gente, é fantástico. Foi isso que criou a sociedade do pensamento livre. O pessoal começou a praticar a introspecção e começou a perceber-se. E esse perceber-se é tão fantástico, porque eu diria assim, ele mostra para você uma coisa que às vezes tu não percebe, quando a gente fala do óbvio, a própria vida. Porque a vida não é a que foi nem a que será. A vida sempre é. Vocês podem estar se dizendo assim, bom, então não podemos estabelecer objetivos a longo prazo. A empresa não pode ter objetivos a longo prazo, eu não posso. Pode, deve. Mas para exemplificar, se você passou no vestibular e quer fazer um curso de engenheiro, por exemplo, são 5 anos estudando. Isso é um objetivo a longo prazo. Mas você só perde o canudo se estudar a prova de hoje. Então não adianta você ficar sonhando com o canudo e negligenciar nesse momento. Então qualquer sonho que você tenha, ele só se realiza no agora. Ele não se realiza amanhã, mês que vem. Os objetivos que a empresa tem, se ela não tiver um movimento aqui, ela não realiza. Então ela está tendo um movimento aqui para quê? Para tornar possível aquilo que ela está objetivando. Então esse tempo presente é tremendamente importante, porque a gente percebe a vida na sua intensidade. É interessante que eu, por exemplo, na introspecção, perdi 8 quilos. Eu tenho compulsão por alimento. E o que é a introspecção? É você prestar atenção compreensiva. Está comendo? Jesus o alimento, o que está se alimentando. Você perde peso com o maior prazer na hora de se alimentar, economiza no supermercado, entendeu? Então ela pode ser usada em tanta coisa. É estar naquele momento, naquilo que você está fazendo, no momento que está fazendo. Por isso que eu digo assim, dentro do trabalho, como disse o André muito bem, zero. Onde você implanta o treinamento introspectivo, sucessivo, você faz avaliações mensais da evolução. Até por percentuais de acidente você percebe que cai de fato. Né? Então, volta a frisar. Expus o desafio, se propõe a 30 dias, tenha consciência, não conseguir. Cara, questione, começa de novo, contando do zero. Porque enquanto você não conseguir, você não tem muito domínio sobre você mesmo. Você não sabe exatamente o que você quer, talvez, da vida. Então, a introspecção, esse exercício, ajuda a definir. Ajuda a nos orientar, ajuda a nos situar, ajuda a viver a vida mais no agora, consequentemente tem um grau de ansiedade, de angústia em relação ao fim do mês, em relação a tudo que virá. Dito isso, eu quero convidar vocês, nós vamos fazer aqui, vai tocar uma musiquinha durante alguns minutos, e como eu disse anteriormente, nós vamos fazer aqui um início da introspecção compreensiva e da introspecção disciplina. Na compreensiva, nós trazemos alguma coisa ali e tentamos entender um pouco aquela situação. Não é buscar as coisas. Por exemplo, se você pensar na empresa, fechou os olhos lá, aqui na internet e tal, esquece a empresa. Pensa qual é a relação que você tem com ela. O que eu gosto aqui da internet, o que eu não gosto, o que eu poderia modificar da minha relação com ela. Se você lembrar da esposa, a mesma coisa. O que você poderia modificar nesse relacionamento com a esposa, com o irmão, com o filho, lá na sua vida familiar? O que você faz que você não gosta, que você não gostaria de fazer mais? Eu estou falando, a gente só situa na introspecção compreensiva, a gente não obtém resposta. Isso vai durar em torno de uns 2 minutos, nós vamos fazer 4 minutos aqui de música. Terminado esse primeiro questionamento, não direciona mais. Fecha os olhos, se mantém quieto e deixa o pensamento atuar. Nós já tivemos casos de
Primeiro dia já tem insights criativos de soluções importantes. Mas normalmente o mais normal é que ocorra a partir do 10º dia de prática. Por isso a sugestão da prática disciplinada. Se você tiver disciplina contigo, você transfere isso para a sua vida, ok? Dito isso, quando se encerrar esse momento introspectivo, encerrou também a minha participação aqui com vocês. Podemos começar. Bastante descrito para a gente dar uma definição mais detalhada para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da introspecção. Eu diria que o próprio exercício, essa proposta matinal, vai trazendo a vocês uma lucidez maior de até como ela se processa. O mais importante é que a partir desse momento de hoje, vocês vão se sentir mais introspectivos no momento de tomar uma decisão. Nossa vida está sempre funcionando. Compro isso, vejo que a tal, faço isso, faço aquilo. Então você tem um tempo para pensar na situação e no momento em que ela está acontecendo. Não tem o que fazer mais. Eu pergunto se há alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma colocação, fica à vontade. Eu falei antes sobre o óbvio, vamos fazer aqui o teste de vídeo de manhã. Você esteve aqui de manhã? Se eu te fizer uma pergunta, o que você está vendo em primeiro lugar nesse momento? O que você está vendo em primeiro lugar nesse momento? Veja só, ninguém consegue perceber o óbvio. Alguém sabe o que está vendo nesse primeiro lugar nesse momento? Com certeza para me responder. Oi? Caiu esse segundo. Em primeiro lugar nesse momento, olha só a dificuldade que nós temos em perceber o óbvio. Nós estamos vendo a luz. Se nós tirarmos a luz da sala, nós não vemos mais nada. Esta é a primeira coisa que nós estamos vendo. Sem elas, não adianta nós não conseguir visualizar mais nada. Então, o óbvio, ele está normalmente diante de nós, mas nos falta a percepção. Isso é uma questão de observação. Alguns livros foram distribuídos, pena que poucos, né, porque nem todos vão ter acesso, mas temos alguns livros ali disponíveis, se alguém quiser adquirir, tudo bem. Mas aqueles que não adquirirem hoje, eu peço por gentileza, aqueles que têm os livros, impressos, depois que ler, porque os livros explicam os métodos de forma bem simples. Qualquer pessoa que lê vai entender. Se você porventura não sabe ler, acredito que não, mas se não sabe, pede para alguém ler para você e você vai entender. E aí você vai entender como é que esses momentos introspectivos se processam na sua vida. Tá? Então, enquanto a gente não implanta aqui o treinamento introspectivo de forma mais efetiva, vamos nos valer dessas ferramentas. Tá? Leia um livro que eu não tenho dúvida que o resultado vai ser ótimo. Então, se houver resultado, talvez a gente retorne aqui futuramente. Ok? Muito obrigado a todos.